A gente está falando hoje do Dia dos Namorados, mas também vamos falar de saúde. Vamos relacionar essas duas datas aí, não da maneira bem exata, mas hoje é o Dia dos Namorados, mas também é dia, olha só, de muitos corações partidos. Na saúde, na medicina, tem uma doença do coração partido, é a síndrome do coração partido, uma doença cardíaca grave associada ao estresse emocional, que afeta principalmente mulheres acima dos 60 anos. E sobre essa síndrome, a gente conversa agora com o médico cardiologista, o Marco Antônio Singe. Seja bem-vindo, Marco. Boa tarde, muito obrigado pelo convite aí. E vamos conversar um pouquinho então sobre a síndrome. Marco, claro, hoje é Dia dos Namorados, eu vou começar fazendo uma brincadeira, claro, a doença é séria, mas com o nome, né? A gente tem esse nome popularizado, que é a doença do coração partido, até porque o nome original da doença é um nome bem mais complexo, né? Isso. Essa síndrome, na verdade, ela tem um nome, é a doença de Takotsubo. Takotsubo é uma armadilha para capturar polvo, né, no Japão, né? E o coração, quando ele sofre essa síndrome, né, dessa doença de Takotsubo, ele fica bem similar a essa imagem dessa armadilha, né, para capturar o polvo no Japão, né? Então, é uma doença aí que afeta, né, como você falou aí, principalmente mulheres ali, né, de acima de 60 anos, pós-menopausa, mas ela também pode afetar homens, né, pode afetar mulheres mais jovens, né, mas a incidência maior é nessa população mesmo. E para a gente entender, ela tem um fundo emocional, o estresse, questões emocionais, são os principais pontos que fazem causar a doença? Isso fisiopatologicamente, né, assim, geneticamente, ela é predisposta aí por um estresse, né? Então, o paciente, ele geralmente ele chega no hospital com um quadro aí de dor torácica, né? Que é muito similar à dor do infarto, né? Agudo do miocárdio. O infarto é uma obstrução, né, de uma artéria coronária, né, que irriga o músculo cardíaco. E essa síndrome, ele chega com uma dor bem característica, né? Tem uma elevação dos marcadores ali, né? De necrose do coração, que a gente consegue dosar pelo exame de sangue. E esse paciente é submetido a um cateterismo cardíaco, né? No cateterismo, a gente consegue evidenciar que as artérias coronárias, elas não têm nenhuma lesão, né? Então, não tem nada obstruído, né? Mas tem essa característica do coração partido, né? Então, determinada parte do coração, ela sofre, né? Uma, como vou dizer, uma perda da força, né? E fica com esse nome, né, que popularizou como síndrome do coração partido, né? E é algo que a pessoa começa a ter sintomas e consegue perceber ou é algo agudo de uma vez? Depende, né? Geralmente, coletando a história clínica do paciente, né, geralmente o paciente passou por um luto recente, teve uma briga com o marido, com a esposa, ah, um estresse emocional muito grande envolvendo trabalho, ou outros fatores, né? E ele chega aqui no hospital com esse quadro, né? Com essa dor no peito e essa história, né? Que é bem característica, né? Passou por um estresse muito grande, né? Tá muito estressado no trabalho, então geralmente a gente evidencia esse tipo de alteração ali, né? Da história, né? Na história clínica do paciente. E a gente pontuou que as mulheres acima dos 60 anos são as que mais têm esses casos, representam mais de 80% dos casos. Por que essa doença atinge mais as mulheres? Geralmente a gente, né, pelos estudos, né, que a gente consegue, né, analisar os casos, geralmente tá bem associada à pós-menopausa. Então é um fator hormonal importante aí associado ao quadro, né, também. Por isso que a prevalência é maior nelas, né? E as mulheres geralmente elas fazem mais lesões microvasculares que a gente fala, né? Não são as pequenas artérias ali, né? Os pequenos vasos, né? Que tem correlação também com esse tipo de doença, né? Vem pós o estresse, né? Então, os níveis de catecolaminas que a gente fala, né? Os níveis, né? Dos hormônios do estresse ali, adrenérgicos, né? Que a gente fala. E isso é mais prevalente na mulher. Então, o coração delas, né? Sofre mais, né? E tem maior incidência da síndrome, né?
Nós estamos conversando com o médico cardiologista Marco Antônio Singe. A gente está falando da síndrome do coração partido. Marco, e aqueles exames de rotina que a pessoa faz com relação a todo o corpo, mas principalmente com relação às questões cardíacas, esses exames de rotina conseguem já perceber ou aparecer que a pessoa está começando a ter a síndrome do coração partido? Não, infelizmente a gente não consegue, né, prever isso, né, com um pouco de antecedência. Tem pacientes que fazem todo o check-up, né, anual, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, né, e não se evidencia nada, né. Então, corroborando mais que é bem ligado ao estresse mesmo, né. Então, praticamente ali 95% dos pacientes que têm, né, essa síndrome do coração partido foram ligados ao estresse emocional, né. Então, isso que eu falei, né? Luto, brigas, discussões, né? Então, infelizmente, a gente não consegue prever isso. Tá? Ainda nessa questão do estresse que você falou, do luto, são momentos de pico muito grande, como você disse, um momento muito complicado no trabalho, mas o estresse do dia a dia, que talvez não seja um pico tão grande como um luto, também pode gerar a síndrome do coração partido? Não necessariamente. Geralmente o estresse, assim, vivenciado assim no cotidiano, assim, a gente pode, né, levar a um fator a mais de risco para o infarto, né, em si, né, verdadeiro, com obstrução da artéria e tudo. A gente notou que a síndrome do coração partido, o paciente ele tem um pico muito alto de estresse num determinado período de tempo curto. Então, não quer dizer que esse estresse do dia a dia vá levar à síndrome do coração partido. É mais um estresse agudo mesmo. É como se fosse uma descarga muito grande de adrenalina, né? Que leve a nas pessoas com predisposição, né? Todo mundo que às vezes passa um estresse muito grande, não quer dizer que vai desenvolver a síndrome, né? Mas mais prevalente nesse tipo de pessoa, né, que a gente falou, né, mulher, geralmente 60 anos ali, pós-menopausa, né, então ele é muito hormonal e a gente notou que é um pico muito grande de estresse num período muito curto de tempo, entendeu? E falando um pouquinho do tratamento, como ele é tratado? Geralmente a gente vai fazer, o paciente chega, né, com dor no peito, né, foi evidenciado, né, alterações nos exames, vai para a sala de cateterismo, a gente faz o cateterismo, né, que é a filmagem do coração ali das artérias, e a gente evidencia que não tem nenhuma lesão que esteja obstruindo, mas tem essa imagem característica do Takotsubo, né, que é essa armadilha de polvo, né, que o coração ele fica bem parecido com essa armadilha, tanto é que o nome é Takotsubo. O paciente vai, né, para a UTI, a gente entra com uma série de medicamentos, né, para melhorar, né, a performance do coração, né, a força. E graças a Deus, assim, geralmente entre 1 e 4 semanas a reversibilidade do quadro é praticamente total. Então, ele chega com uma insuficiência cardíaca devido a essa descarga de adrenalina, mas no decorrer do tempo, 2 a 3 semanas ali, mais tardar 4 semanas, a gente consegue que o coração volte ao normal, né? Que não tenha nenhuma sequela, né? E aí, aproveitando, é possível que a pessoa, depois disso, passa algum tempo, ela tenha algum outro momento muito forte de tensão, de estresse, e ter novamente, ou daí não? Sim, quem tem uma vez, a predisposição de ter outra pode ocorrer com maior facilidade, né? Em relação àquela pessoa que não tenha isso, né? Mas o que a gente vê mais comum é ter uma vez só. Então, o paciente tem uma vez, é tratado, né, com medicações via oral mesmo, que vai tomar um medicamento por um determinado período de tempo, e essa reversibilidade ali do músculo, o músculo volta ao normal, né? E o paciente tem vida normal, né? Não tem nenhuma sequela, né? Na grande maioria dos casos, né? Nós falamos aqui na CBN Curitiba da síndrome do coração partido. Nós conversamos com o médico cardiologista Marco Antônio Singe. Marco, muito obrigado pela entrevista e ter falado com a gente aqui na CBN. De nada, um abraço, obrigado pela oportunidade. Agora, 3 horas e 14 minutos.